Boa noite, bom dia ou boa tarde, senhoras e senhores. Hoje eu vou conversar com o Dr. Leonardo Távora, um dos médicos que está bombando nas redes sociais organicamente. Na minha visão, ele é o médico que o povo realmente precisa, porque ele fala o que o coração está pensando, ele não tem papas na língua, ele não tem nenhum tie, né? Nenhuma conexão com nenhum estabelecimento maior. Por isso que ele fala o que pensa. Hoje eu quero conversar com ele sobre a experiência dele com a dieta carnívora e um assunto muito importante que ele conhece muito, que pouca gente fala, que é o jejum. Doutor, muito bem-vindo ao podcast. Para quem não te conhece, você poderia se apresentar? É uma honra muito grande ser apresentado como um cara independente. Sempre foi meu sonho. Ó, esse cara não tem vínculo com indústria tal ou empresa tal. Muito obrigado. Crachete, eu sempre digo por aí que você é uma das pessoas mais importantes hoje no planeta em relação ao estilo de vida low carb, tá certo? Porque nós que praticamos o low carb, nós somos totalmente escanteados, nós somos meio que ojerizados e a gente se torna clandestino. Mas a verdade está aparecendo. O nosso portfólio hoje, meu caso, por exemplo, que eu tenho pacientes from all over the world, né? Eu tenho pacientes nos 5 continentes e com resultados esplêndidos, não há mais como esconder essa verdade. Então, obrigado pela apresentação. Eu estou aqui, gente, para falar da coisa mais importante hoje em dia, que é saúde, que é a coisa que nós menos temos quando mais temos recursos para tê-la, né? Maravilha. A primeira pergunta que eu tenho para você, doutor, é quando você conheceu a dieta carnívora e por que que esse estilo de alimentação fez sentido para você? E você pode botar na pergunta também low carb, cetogênica, como um pacote completo. Eu fui um menino muito rebelde, né? Eu tenho TDAH e eu passei 5 anos na sexta série. Eu era muito mal compreendido, né? Eu era expulso de todas as escolas. Então, nesse tempo, eu me tornei um caçador, né? Há mais de há 40 anos, né? 40 anos atrás, eu com 12, 13 anos de idade, eu pegava uma espingarda e ia para a floresta caçar. Passei 5 anos na sexta série sem estudar, depois que eu resolvi estudar. Então eu era um caçador, eu matava os bichinhos, eu ia comer, fazia churrasco, pescava. E isso já me dava essa noção de que a escola era uma coisa anti-liberdade. A escola fazia que você se tornasse uma pessoa mais ou menos escrava dos padrões que alguém que estava comandando o mundo queria que você se encaixasse. Então, quase tudo na minha vida foi de encontro, no sentido de chocar mesmo ao que eu via na mídia. E eu vendo as pessoas ficando obesas cada vez mais, cada vez mais. Eu caí na lorota também de me tornar vegetariano. Passei 2 anos vegetariano em 2012 a 2014, foi que aí que eu acordei e mudei radicalmente. Eu gosto muito do que Renato Russo diz na música dele, que é fui de heroína a Jesus, e não há como. Hoje que eu tenho um portfólio imenso de pessoas curadas de diabetes tipo 2, de síndrome do ovário polimicrocístico, de várias coisas que conduzem a você diagnosticar a síndrome metabólica, né? Então, a síndrome metabólica, ela é diabetes tipo 2 porque ela é resistência à insulina e tem todos os seus penduricalhos ali. Vendo tanta gente se curando, comendo gordura saturada animal, vivendo melhor, emagrecendo. Você é uma testemunha disso. Eu adoro seus vídeos, você mostrando a pizza, a cerveja lá, antes de tudo. Hoje você correndo, você tá igual ao o Shaw Baker aí, fazendo uma corrida forte, ficou muito mais bonito. Então, para mim, você é uma das maiores representações do planeta dessa verdade. Por quê? Porque as pessoas não têm a eloquência que você tem, né, de falar duas línguas e tão eloquentemente e poder levar essa ideia para o mundo fazendo o quê? Eu lhe disse no nosso papo uma vez no direct, que você consegue filmar, fazer, editar e provar para a humanidade sua melhora em si, só que você não está trazendo o seu M, o seu caso, você traz casos de todas as pessoas para provar a verdade. Então hoje, a mim não resta qualquer dúvida sobre a alimentação, ser low carb, aquilo que vai curar a humanidade. E por que que você, o que é que você pesquisou no papel mesmo, nos livros, que você percebeu que a low carb e a carnívora e a cetogênica faziam sentido, assim, para as pessoas fazerem como um todo? Porque hoje em dia a gente vê que
O que a gente ouve come de 3 em 3 horas, né? Você tem que comer 70% do prato tem que ser carboidrato. E o que é que você pesquisou para perceber que isso era tudo mentira e que isso não fazia sentido lógico? Crachete, você não vai ter um fã maior do que ele. Nem sua mãe vai ser fã sua como eu sou, tá certo? Por quê? Porque nós temos de ter uma voz. Você é aquela voz. Se você pegar o seu vídeo com mais visualizações aí, o cara que está com 4 milhões de visualizações fixado na sua página, ele está dizendo lá que as pessoas se enganam achando que o câncer é genético. Hoje mesmo me mandaram um vídeo de uma mulher lá nos Estados Unidos dizendo isso também. Olha, a obesidade é genética. É tudo que a indústria farmacêutica e alimentícia querem que seja pregado. Que você não tem poder de lutar contra isso, que é genético. Não é, isso é modus vivendi, tá certo? Então, isso que você me pergunta sobre estudo, eu digo para todo mundo, gente, não adianta você mostrar estudo. Não há um cardiologista que você conheça que tenha visto o estudo de 2016 do Badoff. Ele mostrando realmente 80 cetogênicos com 80 pessoas que são dessa low fat aqui, que comem de tudo um pouquinho. A placa de ateroma no final está aqui, na galera low fat. Está provado. Gente que tinha colesterol de 700 aqui na cetogênica, que antes os caras faziam o estudo seguinte. Pegaram o cara, comia arroz, lasanha, pão, bolo, aí o cara comia carne, esse era carnívoro. Isso não é verdade, né? Mas nesse estudo, não, em 2016, ele pegou 80 cetogênicos de verdade, com 80 low fat. E a placa de ateroma no final estava aqui, a despeito de que o colesterol fosse quase o dobro aqui do lado de cá. Então, esses estudos não adianta você mostrar a galera. Não adianta você mostrar os estudos que estão saindo que provam que o idoso que tem colesterol mais alto são mais saudáveis, tem mais longevidade. Eles não vão ler isso, não adianta, eles estão dogmatizados. Então, o que é que eu digo para todo mundo hoje, Crachete de Alcântara, Távora? Vá na comprovação empírica. Esse estudo que você viu agora que saiu, patrocinado, eu não vou citar nome de empresas aqui, alimentícia e farmacêutica, mas você sabe quais são. Esses estudos aí, eles estão sendo traduzidos na sua vivência. Você tá acontecendo com você o que aquele estudo mostra, porque existe estudo aí que mostra que o biscoito tal é saudável. Então, assim, esqueça esses estudos aí e vai na comprovação empírica. Nós temos um portfólio gigantesco de pessoas que salvaram sua vida na carnívora e na cetogênica. Né? E uma das coisas que eu faço também é só ir nos fatos, né? Por exemplo, quando eu pesquisei que a carne tinha todos os macro e micronutrientes necessários para a gente viver e viver bem, e que a gente não precisava de carboidrato, e que realmente a gente não precisava de nenhuma planta, e todas as plantas têm mecanismos de defesas químicos para se proteger contra os predadores, todos esses fatos começaram a empilhar assim e me fizeram tomar essa decisão de ir para low carb, para cetogênica e para carnívora. Então, eu acho isso sensacional, doutor. Ver o que está acontecendo com as pessoas ao redor que começam a fazer dieta carnívora e também só ver os fatos de fisiologia humana, né? E como você falou, muitos desses estudos são pagos pela indústria. Teve até uma pessoa no meu grupo privado que mandou uma foto assim de um nutricionista que postou: o kiwi diminui sua chance ou aumenta sua chance em 27% de ter um melhor sono. E aí, quando ele manda o estudo pra gente, a primeira coisa que tá ali embaixo, esse estudo foi bancado pela Associação de Kiwi do Taiwan, sabe? Então, isso é extremamente engraçado. É a primeira coisa que eu falo para todo mundo ver lá o conflito de interesse, ver quem está bancando o estudo, ver se o viés já está ali antes até de você ler o estudo. E foi bom que você comentou sobre ah, as melhoras nos seus pacientes, nas pessoas ao seu redor, que você tem paciente nos 5 continentes do mundo. Você poderia dar alguns exemplos a mais? Você comentou sobre diabetes, sobre síndrome do ovário policístico. Você tem mais exemplos de pacientes que melhoraram de doenças depois de fazer uma dieta low carb, cetogênica ou carnívora? E quais foram essas doenças? Antes, eu queria só reportar isso que você falou agora, desse exemplo do kiwi aí, por exemplo, são inúmeros. Se você fizer o cara crachado de todos os pares revisores, meu irmão, é todo mundo vinculado, né? Todo mundo vinculado, a gente sabe disso. Bom, olha, o Shaw Baker, ele já postou várias, mas várias pessoas com doença de Crohn curadas. Curadas. O cara que vai lá, repete a colonoscopia, não tem mais lesões
na mucosa intestinal. Nós todos na faculdade de medicina vamos aprender que a doença de Crohn é uma coisa de manejo. Esses dias eu fiz um vídeo aqui dizendo, olha, onde você pegar um guia manejo de diabetes, joga isso fora. Não é manejo, é reversão. Diabetes tipo 2 não é doença, é uma alteração metabólica que você reverte não com remédio, e com nutrição. Beleza. Bom, e aí, eu até recomendo todo mundo seguir a página DJ Surfista lá no Insta, tá certo? Que é um cara que sempre bota estudo científico, esse é maravilhoso. E ele colocou isso aí. No começo do século XIX, as pessoas revertendo diabetes com dieta carnívora. Bom, vamos lá. Essa questão de você trazer à tona pacientes que se curaram, para mim, eu tenho um certo problema. Eu exponho nas minhas redes sociais aqueles pacientes que, por exemplo, eles querem se expor. Eu exponho meus pacientes. Isso é uma questão ética e assim, a gente já faz. Aqui no Brasil, Crachete, antes da pandemia, a gente não podia. Eu fazia atendimento online de gente fora do mundo. Mas na pandemia, depois que houve a pandemia, a gente conseguiu fazer entrevista com a família, ligação de vídeo para ver o paciente na UTI. Então, legalizou, né? Depois a gente conseguiu fazer consultas online. Ponto. Então, mas mesmo assim, a consulta online, ela não é aquela consulta presencial. A gente tem que ter muito cuidado, né? E o Sean Baker, ele expõe lá as pessoas que querem ser expostas, mas ele já expôs muita gente da doença de Crohn. A doença de Crohn é uma coisa séria. Quem sabe dessa doença sabe como ela é ruim. Cara, a doença de Crohn é totalmente vinculada aos cereais. Aliás, a SIBO, né? SIBO, você fala inglês, você sabe que é Small Intestine Bacterial Overgrowth, né? É quando você tem as bactérias erradas no seu intestino. Você teve um crescimento bacteriano errado. É a desbiose em geral. Tudo isso aí vem dos grãos, cara. Tudo isso aí vem da comida à base de cereais. Para a gente não há segredo, a gente sabe totalmente isso hoje. Eu aqui, eu não sou o showbaker, mas eu curo muita gente também da desbiose. Já tirei muita gente, incontáveis, de síndrome do colo irritável. Já houve pacientes meus que relataram uma melhora considerável, estão, por exemplo, para refazer colonoscopia, que tinha doença de Crohn. Diz, doutor, depois que eu tirei pão, bolo, macarrão, o senhor tinha razão. Eu nunca mais tive crise. Gente que tomava mesalazina parou, tomava corticoide parou. Então, assim, essa verdade palpável reflete o que eu lhe falei sobre comprovação empírica. Gente que tinha crise de asma toda semana, usando bombinha, fazendo tudo. Não tem mais, perdeu 32 quilos, 26 quilos. Não tem mais. Doutor, será que eu estou curado? Eu digo, olha, a asma é dita incurável. Mas você está vendo o que está acontecendo com você. Você tem noção ao prejuízo. Noção do prejuízo que eu já dei à indústria de tirar CPAP e BIPAP da galera. O cara com 145 quilos, amor, fazia amor com a esposa, amor, boa noite, tchau, colocava a máscarazinha para dormir. Quantos pacientes no Brasil e no mundo já tirou o CPAP? O cara perdeu 38 quilos, acabou. Doutor, eu não uso mais CPAP, eu vou doar, doutor. Eu me lembrar do senhor, eu vou doar isso aqui com todo o coração, esse CPAP que era a minha salvação para a minha apneia do sono por obesidade. Então é isso, meu irmão. Quando o paciente fala, e as fibras, doutor, o que é que você fala para ele? Fibras não são necessárias? Eu acabei de ver uma postagem até em inglês dizendo the worst and the greatest scam of the world is fiber, né? Ah, foi a maior arma da indústria alimentícia e farmacêutica, né, cara? Foi a tal da fibra. Eu acho que é uma pergunta que rola todo dia nas minhas redes sociais. Doutor, eu posso fazer um jejum com psyllium? Eu digo, doutor, psyllium quebra o jejum? Eu digo, psyllium não quebra o jejum. Psyllium quebra a sua vida, sua alma, seu corpo, seus intestinos. O que você quer psyllium? Por que as pessoas usam psyllium? Por que as pessoas precisam de fibra? Olha, a tua prima, ela vai comer de manhã tapioca, 9 da manhã vai comer cuscuz, meio-dia arroz, batata, macarrão, só carboidrato. O pâncreas dela só produzindo insulina. Essa pessoa não tem nutrientes de nada. Então, o próprio intestino dela, que é inteligente, vai obedecer ao cérebro, ao nervo vago. Ele vai fazer um slowdown do peristaltismo, que é o balançado do intestino para poder balançar as coisas e achar nutriente. Como ela quase não come nutriente, o intestino dela vai lentificar para poder achar algum nutriente ali para servir. Então, as pessoas que têm constipação é justamente essa lentificação do peristaltismo. É seu intestino indo devagar para ver se colhe algum nutriente ali.
Aí a pessoa, para poder fazer cocô, vai para a fibra, vai para a aveia, para piorar o intestino, porque a aveia é a pior coisa que se inventou. A aveia inflama teus intestinos ali, porque ela não é absorvida. Ela inflama localmente. Você tem uma sucuri, chefe, de 7 metros dentro de você. Como é que você acha que um bicho desse tamanho inflamado dentro de você não vai influenciar a sua vida? Pergunta qual médico que você conhece que leu The Second Brain, do Michael Gershon. Os caras nem sabem, eles acham que é uma coisa da moda dizer que o intestino é o segundo cérebro, entendeu como é? Eles não sabem que as pessoas todas tomando remédio para ansiedade aí, a base de serotonina, tá certo? Não quero citar os remédios, né? Mas seus intestinos produzem mais serotonina do que o seu encéfalo inteiro, cérebro e cerebelo. Então, é isso que eu digo a você. Eu falei com você antes da gente começar. Eu vou cobrar muito de você a respeito do BDNF. O BDNF foi o que me trouxe para as redes sociais. A proteína da felicidade você adquire com luz solar, com ômega 3, com boas relações. Mas as duas coisas que mais produzem a proteína da felicidade no seu corpo são a atividade física e o jejum, meu irmão. Você, com atividade física e no jejum, você se torna um monstro. O BDNF, ele tira os radicais livres do seu corpo, ele automaticamente produz serotonina, que é a proteína da felicidade, e automaticamente produz dopamina no seu corpo. Não é dopamina barata de comer um bolo, um brigadeiro, um pão, não. É aquela dopamina que vai realmente alimentar o seu núcleo accumbens lá no seu cérebro reptiliano e fazer você bem. Mas esqueçamos tudo isso. A principal coisa que o BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, faz é a neuroplasticidade. Ela é a molécula da neuroplasticidade. Em 1912, o Ramon Cajal olhou para o céu e disse: nós nascemos com tantos neurônios e morremos com tantos neurônios. Igual o Ptolomeu lá, 3 séculos antes de Cristo, que disse que tudo girava em torno da Terra, né? Lançou a teoria geocêntrica só depois de 18 séculos que Galileu disse: não, a Terra que gira em torno do Sol. Então, aquele cara lá, antes de Cristo, criou a verdade, que Galileu trouxe a realidade e derrubou. Então, o BDNF é uma coisa. Quando ele foi descoberto, como você pode produzir novos neurônios, se tornar muito inteligente, porque inteligência não é QI, esqueça QI. QI é um corte seccional aqui, sabe disso, sabe coisa. QI é a coisa mais ultrapassada que pode haver. Eu fico muito triste de ver um cara do nível que esteve com você, do 38, ele só fala em QI. Cara, esquece QI, 120 ou 140, isso é uma idiotice QI. Um francês criou para adiantar as crianças atrasadas da escola na França. Inteligência não é QI. QI é um corte seccional. Inteligência é resiliência, sua capacidade de persistir. Você aprende qualquer coisa. Isso não é papo de coach, não. Os coaches aprenderam isso aí, mas isso não é papo de coach, não. Inteligência é resiliência. Quanto mais você demora numa coisa, mais você aprende. Então, hoje eu falo 5 línguas, por exemplo. Eu não nasci sabendo, não foi genética que me determinou. Meu pai era juiz de direito, falava várias línguas também. O pessoal acha que é porque é genética. Não, é porque eu estudei as línguas, né? Então, assim, a proteína da felicidade é a coisa que eu vim para a internet para falar sobre ela. Por quê? Porque ela é a responsável pela neuroplasticidade. Você produz novos neurônios e o jejum, mais do que o exercício físico, é aquilo que deixa você muito mais inteligente. Vamos falar um pouquinho mais desse Brain Derived Neurofactor, BDNF. Ele vem do jejum e da atividade física, correto, doutor? O Brain Derived Neurotrophic Factor, ele é uma neurotrofina. São 4 neurotrofinas. É o Insulin Growth Factor 1, Fibroblast Growth Factor 2, Endovascular Growth Factor e o Brain Derived Neurotrophic Factor. Isso aí transporta o seguinte: isso acabou com o neurotransmissor. Quando o cara diz para você: eu estou endorfinado, meu irmão, esquece endorfina, cara. A endorfina nem atravessa a barreira hematoencefálica. Tá certo? Eu estou serotonina. Serotonina é barato, teus intestinos produzem mais do que teu encéfalo. As neurotrofinas, elas tiram a questão de célula a célula. O que é que o neurotransmissor faz? Transmite de uma célula para outra neurológica a questão. Isso é besteira. Noradrenalina, dopamina, isso são simples neurotransmissores. As neurotrofinas, dentre elas a mais importante é o BDNF, eles são
conjuntores, eles fazem o caminho cerebral. Quando você aprende a tocar piano, violão, quando você aprende um instrumento musical qualquer, uma língua, qualquer coisa que você faz, você cria circuitos cerebrais. É por isso que eu disse a você, antes de eu me apresentar, eu me esqueci de uma coisa. O Crechet, eu sou o autor do livro Tchau Sofá. Eu já mandei para 60 países esse romance. O Tchau Sofá, gente, ele é um romance, ele não é um manual de jejum ou de atividade física. Só que ele é um romance de uma médica que ela faz transplante cardíaco, ela perdeu mais de 60 quilos. É o romance que eu fiz. Eu pensei, como é que eu vou falar do BDNF para o mundo? Que ninguém sabe o que é. Eu digo, eu vou colocar nos personagens. As pessoas adoram novela. Elas vivem com o personagem, sofrem, choram. Então, eu vou fazer uma novelinha. E eu fiz uma novela que fez muito sucesso, o BDNF, a maneira de você conhecer a proteína da felicidade. Mas aí eu fiz a continuação, são os mesmos personagens, é o Tchau Vício. Esse aqui é o calo das pessoas. Por quê? Porque o BDNF ali, o Tchau Sofá, é um livro, é um romancezinho fácil, todo mundo lê, gostoso, tem sexo, tem atração, essas coisas. Mas quando chega no Tchau Vício, aí é que você entende que todos os vícios têm o mesmo caminho. Tanto faz o álcool, o crack, a cocaína, como o açúcar. Todo vício é igual. É aí onde você vai entender que você é um viciado. Porque as três coisas que a droga faz, o açúcar faz. Olha, Crachete, pode pegar todos os profissionais da nutrição do mundo, os tradicionais. Ele vai ter 25 mil postagens, mas ele vai ter aquela postagem lá dizendo o seguinte: não pode dizer que açúcar é droga. Isso é terrorismo nutricional. Ele nem sabe por que ele postou isso. Isso aí, Big Food, Big Pharma, que comanda o mundo aqui, incutem para essa galera fazer isso, sabe? Quem financia isso? Né? Você sabe as empresas alimentícias que financiam isso, dizer que açúcar não é droga. Mas as três coisas que a droga faz, olha. Qual é a primeira a coisa que a droga faz? Crachete está na Cracolândia, fumando crack. Aí você tem aqueles insights. Pô, eu estou aqui, cara, vendendo minhas coisas de casa para estar aqui. Isso está me causando dano, prejuízo. A primeira coisa da droga é prejuízo. O açúcar faz. Nós temos 1 bilhão de obesos, 4 bilhões de pessoas com sobrepeso. Ah, doutor, mas não é o açúcar que engorda. Aí eu já nem converso mais com o cara. Certo? Porque assim, o paciente veio para mim, tirou o açúcar, tirou o carboidrato, perdeu 45 quilos. Foi para o Natal na casa da mãe, comeu um pão de queijo lá, acabou comendo um brigadeiro, voltou para o açúcar, engordou os 45 quilos. Não há segredo. Né? Então, a primeira coisa que a droga causa, prejuízo. Segunda coisa, tolerância. Você tem que fumar um cigarro de crack, depois 4, depois 8, depois 16 para dar a mesma lombra na cabeça. É a mesma coisa. Doutor, não consigo abrir uma caixa de chocolate e não comer todos. Porque tem tolerância. Você precisa muito mais para agradar o seu núcleo accumbens, que é um núcleozinho que você tem no seu cérebro reptiliano, que é a sede do vício e da satisfação, tá certo? Então, primeira coisa, prejuízo. Segunda coisa é tolerância. Agora, qual é a terceira coisa que a droga causa, que é evidente no carboidrato? Crise de abstinência, meu Abstinência. irmão. Então, assim, toda pessoa sabe qual é a primeira semana sem açúcar. A mulher, eu sempre quis matar essa vizinha, agora eu mato se ela vier, eu sem comer açúcar, entendeu? É difícil, cara. Tá entendendo? Então, essas pessoas escondem isso, é a verdade. Então, o Tchau Vício é como um livro do Friedrich Nietzsche, que quase ninguém consegue ler, que é o Assim Falou Zaratustra. Quase ninguém consegue ler de primeira esse livro. Porque ele começa dizendo o seguinte: Deus está morto. O livro é muito pesado, né? Então, o meu livro Tchau Vício não é para todo mundo mesmo, não, cara. É para quem tem, assim, um pressuposto é o conhecimento, claro, entender a questão, e, inclusive, quando eu olho para você, eu vejo a representação disso. Seus vídeos antigos com a pizza na marcha, achando que você achava que aquilo ali, olha que luxo, minha vida, uma pizza só para mim com 8 pedaços. Aquilo você achava, cara. Naquele tempo, seu mindset era de achar que aquilo ali era luxo, não é isso? E hoje você está curado. Curado, mas você recebe crítica até de quem não sabe de nada. Vai ver, você vai morrer com as artérias entupidas, Crachete. E eles torcem por isso que você morra com as artérias entupidas para eles dizerem, tá vendo aí? Não, você está 100% certo, doutor. Em relação ao açúcar, quando eu percebi que o açúcar era uma droga, né, depois até que eu li o livro The Case Against Sugar, de Gary Taubes, você provavelmente já ouviu falar de Gary Taubes, né, o jornalista que escreveu sobre o açúcar, sobre a gordura. Depois que eu percebi que o açúcar era realmente uma droga e que eu tinha que evitar essa droga e ver e olhar para o açúcar como uma droga, eu falo mesmo para todo mundo que vem para minha mentoria ou para todo mundo que está no meu grupo, o açúcar é uma droga, você tem que evitar essa droga e se você é viciado em alguma coisa e você volta a comer essa coisa,
Cê vai é ladeira abaixo, é ladeira, especialmente se você ainda não entendeu o que é uma droga, porque se você entender que é uma droga, talvez você consiga controlar, sabe, doutor? E mesmo assim, talvez você não consiga. Eu dou sempre o mesmo exemplo. Se um cara é alcoólatra, o melhor jeito de você parar de ser alcoólatra é você cortar toda a bebida. Não tem jeito, tem que ser radical mesmo. Se o cara quiser parar de ser alcoólatra e tomar uma cerveja por semana, desculpe, mas as chances dele parar de ser alcoólatra vão diminuir talvez mais do que 99%. E com açúcar é a mesma coisa. Que bom que você comentou sobre isso, doutor, porque o açúcar é extremamente perigoso, o açúcar está extremamente normalizado e o açúcar se o açúcar não fosse o problema, como você falou, mais de 50% do Brasil não estava obeso ou acima do peso, né? Mais de 80% dos Estados Unidos não estava obeso ou acima do peso. E aí vem até o que estão falando hoje em dia nas redes sociais, daquele vídeo de um treinador versus 30 obesos. Você viu esse vídeo, doutor? E muita gente falando, É, a obesidade é genética, a obesidade não é culpa da pessoa. Pois bem, será que ela já tentou largar o açúcar e largar o carboidrato e ver o açúcar como uma droga para ver se ajuda ela? Provavelmente não. bom, aí eu lamento muito, eu não estou falando dele, eu digo a ele, o Guto é um bobo, né? O Guto é um bobão. Então, infelizmente, ali ficou uma coisa ruim, pegou muito mal pra gente, porque o Guto é um bobão, eu não vou discutir isso. Só uma coisa para você. Primeiro, eu quero dizer o seguinte: a questão, uma vez você postou aí, eu fui atrás, eu fiquei impressionado. Só para lhe mostrar como é estudo científico, né? Você postou um cara aí que está virando os Estados Unidos. Ele vai nos orfanatos, está tirando a veia do pessoal, tirando mingau e colocando carne. Tem gente aí saindo da demência, saindo da diabetes, voltando para casa, idoso aí se curando. Eu fiquei fascinado com isso. Eu fui ver esse cara. Você acha que alguém vai fazer um estudo com isso? Você acha que os caras vão deixar? Não vão. Não espera estudo, não, porque não vão deixar, não. Isso aí é constatação empírica, tá certo? Bom, sobre o que você falou do açúcar, é a primeira coisa que eu digo aos meus pacientes. O mais difícil é você se assumir viciado. Se você assumir que o açúcar é uma droga, você se livra dela. Tá entendendo? É droga, eu não vou tocar. Aí não adianta. Enquanto você disser que não, fica nessa vibe, não pode ser exagerado assim, não pode ser radical a Deus, porque o maior lema da humanidade, e isso aqui é o que permeia nosso rumo anti vício. O maior lema da humanidade é o seguinte: é dos alcoólicos anônimos. Evite o primeiro gole. Eu fui viciado em drogas, eu fui viciado em álcool, e eu tive o maior vício de todos, que é o de jogos de azar. A gente está vendo o Brasil se acabando, as pessoas se acabando nesses jogos de azar aí, que esses influencers estão patrocinando para as pessoas aqui. Já vieram me assediar milhares de vezes. Eu digo, olha, eu dou minha vida e eu não vou patrocinar jogo de azar. Não há como eu viciar as pessoas daquilo de onde eu saí. Então é isso que você falou. Uhum, uhum, exatamente, exatamente. E é bem triste até quando a gente fala de jogo de azar e de coisas do tipo, né? Agora, voltando pro assunto de vício de álcool, de vício de droga e coisas do tipo, para quem está assistindo, quando você trata o açúcar como isso, a sua chance de sair da obesidade e nunca mais voltar vai ser muito, mas muito, mas muito maior. E em falar nisso, doutor, a gente acabou de quebrar talvez um dos maiores mitos que já foi falado pra gente, que o açúcar não vicia, que o açúcar é ok, é só você comer em baixas quantidades. Tem algum outro mito sobre a dieta low carb ou a dieta carnívora que você ouve e que você fica indignado? Olha, está acontecendo um fenômeno legal. Eu me orgulho muito de dizer isso. Você não tem noção da quantidade de personal trainer, como eu falo algumas línguas, eu vejo gente do mundo todo, de personal trainer me procurando. Primeiro, porque ele não emagrece. Ele, com 26 anos, estava ali de boa, 28, 29, 31. Por quê? Porque ele ia naquela. Quando eu conversei com o Medeiros aqui, com o Alessandro Medeiros, eu falei para ele, é Lyon alguma coisa, acho que é um canadense que é campeão mundial de triatlon. O cara é pauleira. Tá com diabetes, meu irmão, com 39 anos de idade. Por quê? No sugar, né? Carbogel, né? Então eu falei com o Alessandro sobre isso, né? E eu vou já falar com você sobre o jejum, e aí eu vou abordar essa questão da nossa gordura estocada, quando é que a gente vai usar ou não, né? Bom, e aí eu falei com o Alessandro sobre isso, desse cara fenomenal, ultra campeão,
e ficando diabético. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia, elas se iludem do seguinte: não, minha glicemia está normal, 95, 87, o cara está com 160 quilos. Para aquela glicemia dele estar normal, as mitocôndrias daquela pessoa estão acabadas, porque estão queimando só o pior combustível, que é o açúcar. Mas muito pior está o pâncreas da pessoa produzindo insulina de montão. Porque é o seguinte, dentro do crachete, não existe uma estante para macarrão, para lasanha, para pizza, para arroz, para bolo, não. Dentro de você, todas essas coisas viram açúcar. Quando o seu pâncreas olha para cima, você está comendo pizza, arroz, pudim, bolo, tudo isso é açúcar. O pâncreas faz o quê? Ele produz insulina. Porque a insulina é o hormônio que leva esse açúcar do sangue para dentro das células. Açúcar no seu sangue, a glicose no seu sangue, isso é inflamação e diabetes. Ela só vira combustível dentro das células. Então a insulina que seu pâncreas produz é justamente para levar aquela glicose para dentro das 36 trilhões de células que você tem. Só que você acorda de manhã, come 2 pães com café com leite, esse leite ali já tem açúcar, que é lactose, você ainda bota açúcar. Aí você come cuscuz 9 horas da manhã, meio-dia você come arroz, macarrão, batata, né? E só um pedacinho de frango sem um couro, porque o couro é perigoso para o colesterol. Então, você passa o dia comendo açúcar e seu pâncreas produzindo insulina. É tanta insulina que seu corpo faz um down regulation. Ele diminui os receptores de insulina, é uma proteção do seu corpo. Isso já é diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 não é daqui a 5, 8 anos, quando suas glicemias alterarem, não. Aquilo dali já é explosão do seu corpo, já é você totalmente desregulado. Diabetes tipo 2 não é alteração glicêmica, é alteração insulinêmica. Então, aqui, seu pâncreas produzindo insulina demais, a insulina é um hormônio anabólico da gordura. Muita insulina, você tem gordura acumulada. Por quê? Porque assim como sua casa tem uma caixa de gordura, seu corpo também tem uma caixa de gordura. Papada, bucho, culote, lipedema. Essa gordura do seu corpo está toda trancadinha numa caixa. E ela tem uma tranca e a chave é insulina. Insulina alta, você não usa seu fat store. Não adianta, está ali acumuladinho. As pessoas da sociedade que você vê, todas elas estão como o Tom Hanks lá, que caiu de um avião numa ilha e passou meses, anos sem comer. Ali ele usou a gordura estocada dele porque a insulina baixou. Então, insulina alta, sua caixa de gordura está elevada. O amigo do crachete diz assim: crachete, cara, eu vou na academia agora queimar minha gordura nos ferros da academia porque eu comi ontem 24 pedaços de pizza como é que se diz? No, que a gente faz de carne, como é que se chama? Rodízio. No rodízio de Rodízio. pizza. Ele vai queimar o bumbum nos ferros da academia. Por quê? Porque é 24 pedaços de pizza, aquele é só açúcar. A insulina está alta, fechou a caixa de gordura. Então, gente, cetose é isso. É você baixar a sua insulina, tão baixa que a caixa de gordura se abre, a gordura sai da papada, bucho, culote, vai para o seu sangue e seus músculos usam aquela gordura ali como combustível. Em que é que a nutrição mundial se apega? Esqueçam duas coisas na vida de vocês. Uma é a palavra caloria, a outra é o termo déficit calórico. Isso trouxe 1 bilhão de obesos para a Terra. Eles dizem, olha, 1 grama de carboidrato gera 4 quilocalorias, 1 grama de gordura animal gera 9 quilocalorias, aquele de torresmo. É mais do que o dobro, sim. Mas esses dias eu postei de um cara que está fazendo sucesso numa das redes sociais, peguei um vídeo dele, ele é um diabético que mede a glicemia e depois. Aí o pessoal pede, faz com tapioca, faz com bolo, beleza. Ele pegou 85 a glicemia dele, comeu 150 gramas de torresmo, depois mediu a glicemia 85. Ou seja, eu curo gente com diabetes por isso, porque eles comem, nutrem o corpo dele com a gordura saturada animal, que é mais saudável do que a proteína. Veja o caso dos Inuit, no Ártico canadense, né, que só come a gordura da foca, joga a carne magra para os cachorros, não é isso? Então a gordura não mexe na sua insulina. É por isso que eles te dão uma barra de cereal, porque contando calorias, só que a barra de cereal eleva a sua insulina, a caixa de gordura fecha e você não usa, você não entra em cetose, não usa a gordura do seu corpo, aí você vai querer comer as paredes depois que comer aquela barra de cereal. Então, gente, toda a sociedade que você conhece, você vai no shopping, há 10 pessoas na fila de sorvete. Das 10 pessoas, 5 ou 7 que estão ali não podem comer aquele sorvete. Porque as pessoas todas estão com o seu fat story, com sua papada, bucho e culote, lipedema macular, que é a sua caixa de gordura, estourando. Eles estão esperando uma desgraça na vida deles para eles usarem aquilo dali, como o urso faz, que vai hibernar 6 meses. Mas eles não facilitam para a desgraça, eles não caem de um avião numa ilha e passam 4 meses sem comer. Então eu estou aqui nesse momento 16 dias sem comer, tendo a honra de fazer uma live com um dos maiores do planeta aqui. É um cara que eu estimo demais, né? I just told you guys, no one in this world will give you the price I give, cara.
Então, assim, o que é que acontece? Então, para que as pessoas venham para mim e emagreçam, eu tenho de fazer low carb para elas. Então, o nosso protocolo 3336, que invadiu o mundo, que você me perguntou no direct, e a gente vai falar sobre ele quando você quiser, é justamente aquilo que eu faço para trazer as pessoas para o jejum. É o portal. Por quê? Porque começa com 3 dias de carne, gordo e ovo. Olha só, gente. Carne, gordo e ovo não mexe na sua insulina. Como eu falei da Torres. 3 dias de carne, gordo e ovo, sua insulina vai baixando, baixando. É mais difícil as pessoas passarem 3 dias de carne, gordo e ovo do que de jejum. Aqueles que comprem, que não beliscam ali oleaginosas, não beliscam laticínio, não beliscam fruta, 3 dias de carne, gordo e ovo, olha, baixou a insulina, abriu a porteira da caixa de gordura, a gordura vem para o sangue, e elas usam. E aí estão realizadas fazendo jejum. Se você quer saber como começar a dieta carnívora do jeito certo e aprender por que a dieta carnívora faz sentido antropologicamente, evolucionariamente, fisiologicamente, estar por dentro dos estudos mais recentes que estão acontecendo e conhecer médicos que estão usando a dieta carnívora nos seus pacientes, clique no link da bio e acesse o meu curso completo. E não só isso, para você que também quer fazer parte de uma comunidade exclusiva com mais de 120 pessoas, onde todos têm o mesmo objetivo de mudar de vida e aprender com a dieta carnívora, também acesse meu outro link na bio. Entre hoje, se apresente, tire suas dúvidas e faça parte da melhor comunidade da dieta carnívora do Brasil. Vamos falar sobre isso. Deixa eu só comentar com você uma coisa antes, bem interessante, doutor. Você já ouviu falar do Dr. Ben Bikman, americano, um careca assim? Ele tem um laboratório onde ele estuda muito, mas muito, mas muito os efeitos da insulina nas células. Então ele vai ali realmente e olha microscopicamente para as células e ele já falou diversas vezes em podcasts e confirmou nos estudos dele que a célula de gordura não cresce sem a insulina. Não cresce. E é só um fato fisiológico. Não cresce. Então é super interessante quando a gente vê isso com as células e depois quando a gente vê isso, né, quando a pessoa vai e abaixa a insulina, depois de anos e anos e anos tem gente que tem insulina de 20, de 30 até, né, doutor? Então tem que levar até um tempo a mais para essa insulina baixar. E quando baixa é sensacional ver a gordura saindo do corpo e conseguindo voltar para um corpo saudável, né? Depois de anos e anos e anos metralhando o corpo com coisa ruim. E até comentando do que você falou da fila do McDonald's, né? Ou da fila do sorvete. 10 pessoas, 7 nem podem comer o sorvete, e as 3 ali que estão comendo sorvete, teoricamente eles podem agora, uma hora a conta chega, né não, doutor? Eu vou dizer uma coisa para você. Você falou do colega aí, eu já vi alguma coisa dele, da insulina, mas o mais fodástico ainda é a inversão, insulina e growth hormone. Né? O hormônio do crescimento é inversamente proporcional à insulina. Olha como é que Deus fez você, para você sair da caverna de manhã e caçar para sua família, caçar um bisão, caçar um búfalo ali. Quando você acorda de manhã, é a pior hora para comer. Essa de café da manhã é o horário mais importante do dia. Isso foi a maior lorota que já se criou. Né? Nós temos 5 bilhões de pessoas acima no mundo, 1 bilhão de obesos, teremos uns 8 daqui a pouco. Bom, você acorda de manhã com cortisol alto. O cortisol, ele quebra, todo mundo que toma injeção de dexametasona sabe, piora a glicemia da diabetes. O cortisol, ele quebra seu glicogênio em glicose, aumenta a sua glicose, para você ficar correndo, para você caçar, etc. Né? Também sua adrenalina está alta de manhã, é o ciclo circadiano, você amanhece ali com a glicemia boa para você fazer as coisas. Ao mesmo tempo, o seu hormônio do crescimento também está alto. O hormônio do crescimento alto é insulina baixa. O hormônio do crescimento alto, olha, a insulina é anabólica para gordura. O hormônio do crescimento é anabólico para músculo. Doutor, você não perde músculo, não. Eu estou fazendo meu tracking, tá entendendo? Ontem eu fiz aqui a minha impedância. A semana que vem eu vou fazer a impedância de novo. E perto de eu quebrar meu jejum 30 dias, vou fazer a impedância e vou mostrar às pessoas que eu vou derreter só a gordura acumulada no meu corpo. Meus músculos estão aqui, preservadíssimos. Crachá, eu vou fazer uma coisa para você ver. Olha só, eu estou agora aqui no meu 16º dia de jejum. Olha isso aqui, Crachá. Eu não sei se dá para ver aí. Dá para ver isso aqui? Dá para Ó, ver. Dá. ó, 16º dia de jejum, irmão. Ó, 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 ó.
A força maior do mundo, irmão. A força, a vontade, entendeu? Você está entendendo o que é isso aqui? Então, assim, são muitas mentiras que a sociedade nos trouxe, muita enganação. Você ir para o Kellogg's de manhã quando o seu corpo está pedindo para você ir caçar um búfalo, entendeu? Então, são pessoas da sua importância que têm entrância, têm conhecimento, têm eloquência e têm capilaridade em várias redes, porque você tem mérito, que vão trazer a verdade para as pessoas. Olha, eu definitivamente eu digo o seguinte: não precisava mais do que um Alessandro Medeiros. O que é que precisava? O que é que precisava mais do que o cara passar 3 dias, percorrer mais de 500 quilômetros de jejum e alguém ainda. Porque é o seguinte: olha, os caras pegam aquilo que é ruim e enfatizam, e o que é bom calam. Por quê? Nós vimos todos os profissionais da saúde replicar em suas páginas um caso único. Você tem um estudo, o N do estudo é a quantidade de pessoas. Um caso que a Jama pega e coloca o cara que comia quilos de queijo, o cara assumia, aí o cara faz um chantelasmo, um chantoma ali, as mãos amarelas, e o mundo tá vendo aqui, o que é que causa? Vá seguir esse cara, chefe. Esse povo todo, cara, todos os nutricionistas replicando isso nos stories, botando, fazendo, ai, tal, tal. A Jama se propõe a isso. Você acha que a Jama fez isso de graça? Fazer aquilo dali? Você tá entendendo como é? Aí os caras replicam o mundo inteiro um caso. Eu tô esperando outro caso. Eu quero ver o outro caso de chantelagem. Eu tô curando pessoas no mundo todo, 30, 40, 50, 80. Eu já tirei 90 quilos de um cara. O cara tá vivendo, fazendo Muay Thai, a vida melhor do mundo. O cara tem 200 e tantos quilos. Tá entendendo como é? Tá com 106 quilos hoje, feliz da vida. Eu quero ver o segundo caso de chantelagem para esse pessoal postar de novo, que tem que ter um por ano, pelo menos, né? Mas aí tem o caso do Alessandro Medeiros, todo mundo. Como é que ninguém fala disso? É igual, eu abri aqui, agora eu vou dizer para você o que eu disse em off. Eu abri um congresso aqui no Ceará, com minha palestra, eu fiz 2 perguntas aos médicos. Primeiro, what is BDNF? Pode alguém me dizer o que é o BDNF, colegas médicos? Pergunta é um bioquímico? Pergunta, não. Olha, nos anos 70, a indústria farmacêutica tentou fazer uma loção, um comprimido, uma injeção, um inalante, qualquer coisa da proteína da felicidade. Não conseguiu. Ela não só esqueceu a proteína da felicidade, ela colocou debaixo do tapete para ninguém saber. Para ninguém saber o que é a proteína da felicidade. Que causa neuroplasticidade, deixa você muito mais inteligente. Entendeu? E aí, a outra pergunta que eu fiz aos colegas médicos: quem foi Angus Barbieri? Vai ver um médico que você conhece, para ver se ele sabe quem foi Angus Barbieri. Por que, que nunca passou no programa de TV aberta no Brasil? Quem foi o cara que passou 382 dias sem comer e tirou 125 quilos do corpo dele? Me tirou e tirou você de dentro dele. Por que, que essas coisas não vêm à tona? Você acha que é uma coincidência? Não é. Não é. Nós estamos numa Matrix. Então, assim, tudo que a gente fala se torna perigoso. Quando eu falo que eu estou 16 dias sem comer, eu posso ser travado. Olha, esse cara aí, isso aí é contra a saúde. Eu bem pra caramba, eu estou falando com o Crash aqui, eu vou já puxar ferro na academia. Eu já me programo. Amanhã eu vou estar de folga, estou de plantão hoje de noite. Amanhã eu vou correr 10 quilômetros. Você está entendendo como é, meu irmão? Então só sabe quem faz. É, não, perfeito. O caso de Medeiros, né, é um absurdo que a gente não ouve muito disso. E quando a gente vê o oposto que você falou do caso do Chantelasma, eu até postei um vídeo reagindo a um nutricionista, ou ele era professor de bioquímica online, né? Não falando mal do cara. É claro, não falo mal de ninguém, mas criticando que um cara no nível dele, né, que dá aula de bioquímica, que dá aula de fisiologia, né, utilizar um artigo pífio daquele que o artigo tem 2 parágrafos, não fala quem era o cara, não fala a idade certa, não fala o que exatamente ele estava comendo, tipo, de 6 a 9 quilos de queijo por dia, né? E mais carne, mais manteiga, e mesmo assim o cara perdeu peso de algum jeito. Isso aí. E o Isso cara aí não só tem de nada. olhar ali. O cara faz caminhada, malha, o cara não tem nada, amarelou a mão. Se ele parar 2 semanas, ele... tá entendendo como é? É incrível. Aquilo é nojento mesmo. Então, e aí eu faço essa crítica, né? Pô, se você usa um estudo horrível desse, ruim, mal feito, claramente, né, desprovido de informação e de técnica, que os próprios autores utilizaram o chat GPT para revisar o artigo que tem 2 parágrafos, doutor. Tem escrito ali embaixo.
os autores utilizaram o ChatGPT para revisar a caligrafia. Pelo amor de Deus, velho. Um artigo tem dois parágrafos. O meu irmão de 15 anos consegue escrever aquele artigo sem precisar de ChatGPT para revisar. Então, minha crítica foi, pô, um cara desse tamanho que ensina bioquímica, que ensina fisiologia para outros estudantes de nutrição, se você está vendo isso e entendendo que isso vale a pena você reagir, que vale a pena você comentar sobre, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. E se faz com esse, faz com outros também. Sempre tem que ser o advogado do diabo em relação a isso, né? Se você faz isso com esse, você faz isso com outros também. Então a credibilidade vai lá para baixo. Não tenha dúvida disso. Sabe por quê? Vamos ser honestos. Eu não vou pegar o Alessandro Medeiros, esse extraterrestre, como parâmetro para as pessoas. Como eu não sou, eu tenho 53 anos, tenho idade de ser seu pai. Eu não vou mandar ninguém fazer o que eu fiz aqui, botar a cabeça no chão, as pernas para cima. Eu faço calistenia há anos, eu sou um cara preparado. O que eu estou querendo dizer é que eu prego o que eu vivo. Eu estou há 16 dias sem comer, já passei 20 dias, agora eu vou passar 30 dias sem comer. Não me acontece nada, eu só fico bem, eu faço meus exames depois, está tudo bem demais. A única coisa em mim que é alta é meu colesterol, graças a Deus, porque o meu colesterol do homem tem que ser alto. Essa questão vai cair, não vai mais haver como ninguém cair nessa, né? Doença cerebrovascular é diabetes. Olha só uma coisa. Crachete. 70% das pessoas que estão infartando, tendo AVC e perdendo os rins para hemodiálise são diabéticas. Agora, olha a bagaceira como é. Listen. 70% das pessoas diabéticas, mas da maneira computada como eles diagnosticam diabetes, através de hemoglobina glicada e glicemia, que é supercardia. É um delay de anos. Insulina. É delay de anos. Se você pegar a insulina da galera, ele já é diabético. Tá entendendo como é? Então, assim, eu peguei uma paciente do Mato Grosso, ela vendo meus vídeos, pela primeira vez na vida, ela fez uma insulina. Deu 47 a insulina dela. Aí eu não vou tomar remédio, não vou. Ela fez 3 meses de carnívoro, veio se consultar comigo. A insulina dela caiu para 2. Agora todo mundo presta bem atenção nisso aqui. A insulina dela caiu para 2. Só que eu mandei ela fazer a curva insulínica, que é um exame mais fidedigno. Ela fez, deu 2, ela tomou 75 gramas de destrozol, que é o açúcar lá. Na primeira meia hora foi para 140, 70 vezes o valor inicial. Na segunda hora foi para 340, quase 180 vezes o valor inicial. Você que acha que um docinho, um bem casado, um brigadeirinho não faz mal, isso acaba com você. A insulina lá em cima fechou sua caixa de gordura. Né? Tanto é como eu falei do seu colega que comeu 24 pedaços de pizza, o que é que ele vai fazer antes de ir para a academia? Ele vai fazer um pré-treino que o Nutri dele mandou, ele vai comer um pão com manteiga, ou então uma tapioca com doce de leite. Por quê? Porque ele não usa a gordura do corpo dele, ele só usa o combustível periférico. Ele só usa o açúcar ali, ele usa a glicose do sangue e o glicogênio dos músculos. O glicogênio que são as cordinhas de glicose do seu músculo. Meio quilo de açúcar que você tem no seu corpo. Ele só usa o dinheiro da carteira, ele não usa o dinheiro do banco, crachete. Tá entendendo? Aí quando as pessoas vêm para mim, elas abrem a caixa de gordura. O meu protocolo 3336, eu vou fazer uma live com o pessoal do Canadá, tem um grupo lá, dos Estados Unidos tem outro grupo aí, o pessoal aí de Massachusetts, tá certo? E vou fazer um do pessoal da Argentina. Tá todo mundo fazendo protocolo 333. Ninguém que imaginou que um dia pudesse passar 3 dias sem comer, eles estão fazendo. 3 dias de carne gorda e ovo, 3 dias de jejum. Aí você volta para 3 dias de carne gorda e ovo e 6 dias de jejum. São 15 dias de insulina baixa. O cai-chefe, não, já que eu vou jejuar, eu vou comer muito para poder compensar o jejum. Eles pensam que eles vão comer o que eles vão gastar no jejum, que eles estão comendo aqui, eles vão comer a gordura do corpo dele. Então o cara vem no primeiro dia, mete a comer, no segundo dia ele já não aguenta tanto. Por quê? Porque a insulina dele está baixando, ele não está comendo açúcar. Ele não está comendo panqueca, pão, bolo, então a insulina está baixando. No terceiro dia, a insulina dele zerou, a caixa de gordura se abriu. Ele está usando a gordura dele no jejum. Agora, crachete, quando ele volta para os 3 dias de comer de novo, ele já não aguenta mais comer. Porque ele está usando a gordura dele. Então são 15 dias de insulina baixa. Isso é um jejum mega longo. Crachete, qual é a única coisa que o tal do crachete não pode fazer no jejum? É o contrário do que as pessoas pensam. Elas pensam, não, eu estou de jejum, vou colocar um paninho na cabeça e ficar paradinho aqui para não gastar energia. Não. Aí você vai pensar em comida, você não consegue. Se o crachete puser uns papeizinhos aqui e pegar o pente, ele vai tentar pegar o pente e não consegue. Mas se você pentear seu cabelo com força e você puser aqui, você vai atrair os papéis. O pente ele vai se eletrizar, ele fica imantado. Todo mundo conhece isso. O que é isso aí?
Isso é piezoeletricidade. A sua glândula pineal é a coisa mais piezoelétrica do seu corpo, depois vem seus ossos. Mas seus músculos são muito piezoelétricos. Então, quando você está 24 horas sem comer, 24 horas é o ponto cego do jejum. Você não tem mais o açúcar do seu corpo, acabou a glicose, acabou o glicogênio. 500 gramas de açúcar foi embora. Agora você passa a se sentir fraco, porque você não tem mais esse combustível. Mas você está derretendo da sua papada, bucho, culote, a gordura branca localizada, ela está indo para o seu sangue. Se lembra que ela é mais do que o dobro da gordura de caloria do que o carboidrato, não é isso? Então, essa gordura, imagina o tanto de caloria que está fervilhando no seu sangue ali. Só que seus músculos, crachá, eles estão fazendo cara de paisagem ali. Eles querem um glicosezinha fácil, uma tapioquinha, um pré-treinozinho. Mas aí, meu irmão, você pula corda, sobe escada. Basta andar, anda. Aí tem um cara muito fodástico aí em Harvard, que é o Leonardo Lieberman. Eu gosto muito dele. Ele é o cara que mais estuda movimento nesse planeta, certo? Desde o Homo erectus até chegar ao Homo sapiens. Então, assim, qualquer atividade física que você fizer, Deus é perfeito, você nasceu para caça, entendeu? Qualquer movimento, nadar, dançar, pular corda. Eu não aconselho você malhar nos seus primeiros jejuns, porque você vai usar a musculatura tipo 2, que é glicolítica, você pode ter um pouco de hipoglicemia, não se sentir bem. Tenta o cardio nos seus primeiros jejuns, mas não pode ficar parado, porque quando você mobiliza seus músculos, Crachete, eles são piezoelétricos, igual o peito que atrai o papel ali, eles vão atrair aquela gordura do seu corpo, isso é fantástico. Quanto mais você dança zumba, reggae, forró, faz qualquer movimento, mais você puxa aquela gordura. Agora, uma boa parte da gordura, mesmo assim, vai passar para os seus intestinos e você vai ter diarreia no seu jejum. É quase impossível você não ter uma diarreia no jejum, não. Ali é seu selo de cetose, mostrando que você abriu a caixa de gordura do seu corpo e você está queimando aquilo que você deveria queimar, e não simples açúcar. Então, nesse seu protocolo, você faz 3 dias comendo carne gorda, basicamente uma dieta carnívora high fat, né? Alta em gordura, 3 dias sem comer em jejum, 3 dias comendo de novo, 6 dias em jejum, sendo que é importantíssimo nesses 15 dias estar se movimentando, pelo que eu entendi, correto, doutor? E esse Exato. movimento, normalmente, você indica de 30 minutos a 1 hora por dia? No meu protocolo, eu tenho que colocar algumas coisas, por exemplo, quantidade de água. Eu não gosto muito disso. Tudo no jejum é intuitivo. Você tem um termostato cerebral que é seu hipotálamo. A junção do seu hipotálamo aqui com a hipófise, que é a glândula mestre da sua cabeça, a hipófise que movimenta suas glândulas suprarrenais, sua tireoide. Essa junção neuroendócrina, ela, por exemplo, seu hipotálamo é o termostato do seu cérebro. É quem diz que você está com sede, com vontade de transar, está com fome. Então, isso você sabe intuitivamente. Não tem que marcar fixo 3 litros de água por dia. Não, 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 não. É muito intuitivo. Então, o exercício não passe seus limites, mas não pare, ande. E se você puder, ande descalço na grama. Assim como eu falei aqui do pente atraindo papéis, você é um ser elétrico também. Faça o grounding, faça o terra, ande descalço, isso vai lhe fazer muito bem. Perfeito. Entendi, entendi. Ahn, Vamos falar do jejum agora, doutor. Qual é o intuito, no final das contas, do jejum? Você pode ir fundo se você quiser na explicação, mas eu acho que é uma das coisas que muita gente que está assistindo aqui não entende e que seria muito legal eles entenderem, que é esse intuito como um todo do jejum. Olha, mesmo ano que eu lhe falei do estudo do Badoff, Budoff, sobre 80 cetogênicos e 80 low fat, de quem come tudo de um pouquinho. Começar 2 colheres de arroz, né? Só tá, beleza. E a placa de ateroma tá aqui nessa galera que come tudo um pouquinho com óleo vegetal. Mesmo ano 2016, o Yoshinori Oshumi, o japonês, foi lá e provou o que é o jejum, a autofagia. Provou, esse é o vídeo que eu lhe falei, do cara, você tem mais visualizações aí, do cara mostrando que o pessoal pensa que câncer é genético. Isso é o sonho da indústria farmacêutica. Você achar que você não pode lutar contra o câncer, que não pode lutar contra a obesidade, é a mesma coisa, olha, das 3 coisas que eu pregava há muitos anos sobre depressão. Ah, porque meu avô era depressivo, meu pai agora. Não, não, meu irmão. Depressão é justamente a falta do BDNF no seu cérebro. O que é depressão? É um cérebro hibernante.
sem produzir a proteína da felicidade. O movimento cura você da depressão. Remédio nenhum cura você da depressão. Quem cura você da depressão e da ansiedade é movimento e jejum, que são as coisas que mais produzem a proteína da felicidade. O que quer dizer proteína da felicidade? Ela faz conexões cerebrais, caminhos. Olha, Craché, você tem 100 bilhões de neurônios na sua cabeça. Cada neurônio seu comunica até 10 mil vezes com outros. Ou seja, você tem mais conexões cerebrais. Vê se dá para entender isso, galera. Você tem mais conexões cerebrais do que grãos de areia no planeta Terra. Alguém pode conceber você pegar esse seu cérebro para assistir Luciano Huck no domingo, para assistir Domingão do Faustão, aí depois vem discutir com você. O cara, eu discordo, isso aí, o cara tá assistindo Domingão do Faustão. Entra aqui para falar de jejum comigo. O cara nunca estudou nada, nunca leu um artigo, nunca. Porque só ler também não adianta. Só o que a gente tem aí é o cara que fez um jejum de 48 horas vai virar um expert, vai vender e-book, vai dizer a mim que não pode tomar água de coco, não faz parte do jejum, porque a água de coco tem. Você quer dizer a mim que a água de coco tem carboidrato? Eu sei disso aqui. Eu estou 16 dias de jejum, eu tomo água de coco todo dia. Nesses 16 dias eu já perdi 8 quilos. Tá? Dizer que não pode tomar água de coco. São pessoas que estão, vê um estudo ou outro, aí se acha expert. Não tem a prática. A maioria desses caras que estão falando do jejum aí não tem 5 dias de jejum. Nunca fizeram 5 dias de jejum. Eu já fiz de 10, de 20, vou fazer de 30 agora. Então, assim, eu não estou querendo passar por cima de ninguém, não. Eu estou querendo dizer que tem muitos alertas na sociedade que é clique, que é gatilho, que é kill. You know it. É trigger, para poder puxar. Emagrecimento. Você sabe que são gatilhos, né? Para poder puxar, né? Não faça isso no jejum, né? E o cara vai. Não tome água de coco no jejum. Eu digo assim, jejum longo, tome água de coco. É acima de 7 dias seu jejum, pode tomar água de coco, pode tomar caldo de ossos. Bom, então, no mesmo ano de 2016, onde nós tivemos esse estudo mostrando que o colesterol não é a fonte das placas de ateroma, tá certo? Foi o estudo do Yoshinori Oshumi, o japonês que provou que nós no jejum nós nos restabelecemos, que você, além da autofagia de comer célula potencial cancerígena, você vai comer moléculas inflamatórias do seu corpo. Eu, no meu jejum de 20 dias, por exemplo, eu estava 3 meses que eu era craque de futebol antigamente, jogador de futebol, não quis dizer craque não, jogador de futebol, e aí eu fui tentar jogar bola, nunca mais tinha jogado, me machuquei, lesionei meu tendão de Aquiles. 3 meses sem poder correr, foi uma maior tristeza para você. Hoje você corre, você sabe do prazer de correr, né? E eu estava meio ansioso sem correr. Eu meti um jejum de 20 dias, eu te prometo, eu terminei o jejum, eu corri 20 quilômetros de boa, nunca mais senti nada. Gente, o jejum, toda a inflamação que você tiver no seu corpo. Ah, eu tenho fibromialgia. Fibromialgia, não existe gente carnívora com fibromialgia. Eu curo fibromialgia todo dia. Você nunca viu ninguém curar de fibromialgia com remédio. Eu tiro gabapentina do povo, eu tiro pregabalina do povo, eu tiro corticoide do povo só na carne, no jejum. Então, assim, o jejum ele é sagrado porque ele é o maior anti-inflamatório que pode haver. Primeiro é a carne. Eu gosto de fazer um exemplo que eu vou fazer para você aqui. O Crachete chama 20 primos dele, cada um com 2 palitos de picolé, palito de dente. E você diz, primos, amanhã todos vocês estejam aqui na minha sala nesse mesmo horário. Você come 20 ervilhas e 20 caroços de milho sem mastigar. E aí, no outro dia, seus primos vêm lá, cada um com 2 palitos de dente, cada um vai pegar um caroço de milho e cada um vai pegar uma ervilha no cocô que você fez na sala. Você faz cocô na sala, cada um pega um caroço de milho de ervilha. E vão ficar estupefactos. Mas, primo, você não digeriu. Pois é, eu não mastiguei. Aí vem aquele profissional engomadinho falando da importância da mastigação. Tem que mastigar essa porcaria, isso não é para você comer cereal. Era para você sobreviver enquanto não havia um búfalo, não havia um antílope para você comer ali. Não é para você sobreviver disso, não. Mas aí você disse para os seus primos, agora eu vou comer esse quilo de carne gorda aqui, gente, sem mastigar. No outro dia eles vêm, não tem nada no seu cocô. E nós escutamos, você desde pequeno escutou, eu também, que a carne passa 70 dias dentro de você, ela apodrece dentro de você. Falácia, mentira, eles conseguiram. Você viu, o ano passado, abril, as Olimpíadas foram abertas com o Dia Mundial contra a Carne. Quem que patrocina isso? Big Food, Big Pharma. Tá entendendo? Então, como eu falei numa live com um amigo nosso, é a galinha pintadinha. Ou seja, são 8 bilhões de vezes no seu cabelo. A galinha pintada. Então, pregando para a sociedade. Então, todo mundo tem medo de comer carne. Mesmo que você mostre os resultados, oi, pessoal, você emagreceu, tá bonito, tá bem, perdeu 35 quilos, tá malhando, nunca teve tão bonito, mas suas artérias vão entupir porque você comeu carne. É difícil, cara.
Doutor, como é que você sabe que a pessoa já está pronta para fazer o jejum? Primeiro você indica fazer uma dieta low carb, carnívora, por quanto tempo até a pessoa já está apta ali para fazer um jejum de, não sei, 2, 3 dias? Só para complementar o que eu disse antes, gente, esse Yoshinori Oshumi aí, ele ganhou o prêmio Nobel, certo? Da saúde. Prêmio Nobel, provando que o jejum é autofagia, que a gente só vai ter benefício com o jejum. Bom, olha, agora, depois que eu expliquei o que é cetose para todos vocês aqui, vocês entendem que vocês não vão conseguir jejuar comendo pão, pizza, bolo, arroz, macarrão. Não dá, porque isso é açúcar, sua insulina está alta. A insulina está alta, fechou a caixa de gordura do seu corpo. Caixa de gordura fechada, com 24 horas de jejum, você não tem mais o açúcar, acabou a glicose, acabou o glicogênio dos músculos e do fígado. Mas você não está derretendo sua gordura, que a insulina está travando a caixa de gordura do seu corpo. Obesidade não é desregulação calórica. Não existe uma célula do corpo de Crachete que tenha receptor para caloria. Esqueça isso. Suas células têm receptor de insulina. Então, quando você come pastel, arroz, macarrão, pudim, bolo, etc., a sua insulina está alta, ela está fechando a caixa de gordura do seu corpo. Você vai passar mal durante o jejum. Você vai ter, com 16 horas de jejum, que nós chamamos de sinais neuroglicopênicos, ou seja, tremor, sudorese, impaciência, vontade de matar o esposo ou a esposa. Você vai estar super irritado, porque você não tem mais o combustível glicose, e aí o seu cérebro libera noradrenalina para quebrar o glicogênio dos seus músculos, que são cordinhas de glicose, em glicose e você restabelecer a sua glicemia. Mas depois disso, 24 horas depois, 5 meses, seu cérebro libera de novo noradrenalina. Não mais para quebrar glicogênio, que acabou o açúcar. 500 gramas de açúcar do seu corpo acabou. Mas o seu cérebro libera agora a noradrenalina para quebrar a caixa de gordura do seu corpo. Papada, bucho, culote, lipedema, gordura visceral. Mas aí fica difícil, porque a tranca está muito fechada, a insulina está muito alta. Agora, se você passar por isso, você resistir, você realmente caiu na ilha lá do filme do Tom Hanks, 36 horas depois, 48 horas depois, água mole em pedra dura, você vai abrir a caixa de gordura e vai dar certo. Eu tenho milhares de pacientes que me doutor, eu comecei a ver os vídeos do senhor, me desesperei, eu comi 3 pizzas sozinho, grande, um refrigerante, 2 litros por lá, come 3 pizzas grandes, tomo um refrigerante zero, viu, Crachete? Eu acho bom isso. É ilusão muito grande, porque o refrigerante zero, eu fiz uma live só sobre isso aqui. Eu não chamo de adoçante, essa palavra adoça o negócio, é edulcorante. Todo edulcorante tem baixo índice glicêmico, isso não interessa. A obesidade não vem de alteração glicêmica, ela interessa porque ela eleva a insulina, porque o stevia é natural. Mentira, stevia ele é processado e ele eleva a sua insulina, não tem adoçante saudável. Tá entendendo? Então, assim, passou essa fase dos sinais neuroglicopênicos. A cantina se abriu ali, a caixa de gordura se abriu, a cantina que eu ligo é a comida do seu corpo, né? Porque você vai comer o maná do céu, o maná sagrado do céu, que são suas entranhas. Você só come a caixa de gordura do seu corpo com insulina zerada. Ok, e então você, mesmo não precisando fazer dieta carnívora, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, pode passar e você pode entrar nesse estado onde você vai começar a queimar gordura. Normalmente, né, você prefere que as pessoas façam uma dieta carnívora ou low carb por quanto tempo antes de fazer um jejum mais longo? Bom, agora aí você entrou na questão seguinte. Vamos falar de low carb em geral. Tem de ser low carb. Tem de ser low carb. Low carb em Até, geral, low carb em geral. tem de ser low carb. Eu não sou carnívoro. Eu adoro você, adoro agir, adoro todos os carnívoros. Eu conheço carnívoros no mundo todo que tem 20 anos de carnívoro, 15 anos, 12 anos, beleza. Eu não sou carnívoro, eu amo frutas, eu sei que elas têm citado, que elas têm oxalato, eu gosto muito de frutas, mas eu sempre como frutas e recomendo para quem quer fazer, comer junto com proteína e gordura animal, porque diminui o spike glicêmico, tá certo? Cada spike glicêmico que você tem é spike insulinêmico, que eu vou já falar desse spike insulinêmico aí. Bom, então assim, mas no meu futuro eu sei que eu vou ser carnívoro. Quando isso começar a me prejudicar, por exemplo, eu corro agora 20 quilômetros de jejum, eu estou muito bem, metabolismo muito bom e tudo, mas mais adiante eu vou tender a ser mais carnívoro, que eu acho mais saudável. Mas se eu estou cetogênico hoje, está tudo bem comigo, beleza. Agora, meu paciente de 150 quilos, ele não vai para cetogênica. Eu coloco ali, eu restringo fruta para ele. Por quê? Porque aquilo dali é um gatilho muito poderoso. Não dá, o cara é viciado. Assim como eu falei dessa minha paciente, que
saiu de 47 de insulina para 2, mas ela continuava com resistência à insulina. Você não perde a resistência à insulina fácil, você tem que reprogramar seu cérebro. Olha, o cara que saiu de 150 kg para 80, o cérebro dele é de 150. Se ele comer vento, ele volta para os 150. É uma programação neural dele para voltar para lá. É muito fácil. Né? Olha, você tem. O Crachete tem 70 quilos. E ele foi para 100 em 3 meses, que ele quis engordar para fazer uma experiência. Ele quer fazer um filme, foi contratado, ele saiu de 70 para 100. Os caras estão em 130 quilos, diminuíram para 100 aqui nesse tal. Pronto. Tem um grupo de 100 aqui e um de 100 aqui. 200 pessoas com 100 quilos aqui. Os que vieram, como você, de 70 para 100, o corpo dele tem um metabolismo maior. Eles fazem de tudo que você comeu mais para voltar para os 70. Você vai ter facilidade. Esses que vieram de 130 para 100 estão fazendo de tudo para voltar para 130. A programação dele neural é essa. Você não mexe com o seu neurológico. A junção neuroendócrina aqui, do seu hipotálamo, que é o seu termostato cerebral, com sua hipófise, que é a sua glândula mestra, você não muda o neurológico, você muda os hormônios, que é a insulina. Quando você mudar essa programação aqui, você muda seu neuroendócrino e você sai dessa programação para 130 quilos. Entendeu como é? Se você se mantém muito tempo com 100 quilos aqui, a sua mudança sai de 70 para 100. Você programa seu cérebro. É por isso que é difícil e muita gente retorna. Você está vendo as canetas aí. Uma multidão perdendo 40 quilos, volta com 40 quilos. Por sinal, por que as medicações quase não dão certo? Por que 90% dos bariatrizados reganham peso? E por que é que o balão intragástrico é a mesma coisa? Porque esses 3 métodos aí, o balão intragástrico para diminuir o tamanho do seu estômago, a mesma coisa, esses 3 métodos mantêm o Crachete no rumo do déficit calórico. Se seu estômago diminuiu, então cabe só meia pizza em vez de uma pizza. Tá entendendo como é? As pessoas seguem comendo aquilo que eleva a insulina. Seguem sem usar a gordura do corpo. Eu tenho bariatrizado do mundo inteiro que vem se educar comigo, finalmente. Porque eles seguiram comendo menos, mas comendo aquilo que inflama seu corpo. Porque o maior parâmetro, atentem todos para isso que chegaram aqui agora. O maior parâmetro de inflamação do seu corpo não é PCR, não é VHS. O maior parâmetro de inflamação do seu corpo não é LDH, é a insulina. A insulina é a representação da síndrome metabólica, que a gente chamava de síndrome do X ou plurimetabólica. É a diabetes tipo 2. Então, insulina alta acaba com você. Se você consome aveia, ela não é absorvida nos seus intestinos, inflama seu intestino ali, mas pior que ela inflama você porque ela eleva sua insulina. Não quero saber de índice glicêmico da aveia, não. Não interessa a glicemia, o negócio é porque ela eleva sua insulina, assim como os adoçantes, como os edulcorantes. Então, gente, muitas verdades que foram postas para a gente agora vão cair com a realidade que a gente trouxe, assim como eu falei da teoria geocêntrica e heliocêntrica. Perfeito. Doutor, para finalizar aqui, que a gente já está conversando há um tempão, a conversa está sensacional, é uma ressalva que é mais ou menos um pé para trás que eu tenho, que eu queria passar por você e ver sua opinião sobre isso. O único pé para trás que eu tenho sobre o jejum são para pessoas que fazem o jejum somente para emagrecer e acabam não mudando a alimentação, não tentando mudar essa relação com a comida para o longo prazo, né? Você acha que isso, e isso é a minha visão, que isso no longo prazo não pode levar o corpo a entender que ele vai passar por um momento de seca e ter que desacelerar o metabolismo e cada vez vai ficando mais difícil para ele perder esse peso, para ele perder essa gordura que tá segurando ali? Isso se ele não mudar a relação com a comida, se ele continuar comendo coisa ruim depois, que vai aumentar a insulina dele. Cara, eu vou dizer uma coisa, essa nossa entrevista aqui, ela foi muito high level, mas muito high level. O que está aqui, as pessoas para compreenderem isso aqui têm que ter os pressupostos, né? Isso que você me pergunta agora é a parte mais importante da nossa live, é o resumo do livro Tchau Vício, nosso. Por quê? Porque quem teve muitos vícios como eu, sabe que antes de você parar o vício, você tentou muitas vezes. Eu tentei demais sair do álcool. Eu dizia, agora eu paro, agora eu paro. E vício você não corta aos poucos. Enquanto você mantiver um nível sério com do álcool, você vai beber. Todo mundo que parou de beber, sabe o dia que parou. Eu parei em 18 de novembro de 1997. Com 25 anos, eu estava quase morto de álcool, e dentro da faculdade de medicina. E eu estava quase morto de álcool. Então, assim, as drogas, eu tentei muitas vezes parar. Os jogos de azar nem se fala, tentei muitas vezes. Então, todo mundo que tenta sair de um vício, ele tentou muitas vezes. Todo mundo que está obeso e sabe por que está obeso, as pessoas sabem o que é que está engordando elas. Elas estão desesperadas por tentar parar. Então, quando você fala assim, a pessoa só para emagrecer, isso não acontece.
Porque a pessoa que fez o jejum, ela vai ficar encantada, porque ela sempre escutou a notícia errada. Mais uma vez, uma mentira, né? Olha, o profissional lá vai dizer, o profissional vai dizer, não, não faça isso não, depois você vai ter a compulsão, vai sair comendo as paredes. A pessoa constata que não é bem assim. Quando ela passou ali 3 dias de jejum, que a insulina baixou, que ela começou a usar algo dentro dela, que ela se viu não escrava da geladeira, que ela viu a caixa de chocolate que ela foi abrir para os filhos, ela não comeu um. Ela sempre posta isso, doutor, eu estou impressionado como minha compulsão desapareceu. Sabe por quê, Crechete? A sua amiga diz assim, Crechete, eu vou fazer psicoterapia porque eu estou compulsiva. Ela pensa que a compulsão dela é mental, é psicológica. Não é, compulsão é insulina alta. E agora você entende, insulina alta, fecha a caixa de gordura do seu corpo, você não usa seu fat store, e aí você vai ter que ficar comendo só para poder preencher o dinheiro da carteira ali sem usar o dinheiro do banco. Só comendo uma suquinha. A regra é comer de 3 em 3 horas, isso é muito bom para Big Food, né? Você vai comer de hora em hora. Então, eu fiz um vídeo essa semana falando do seguinte: o que é que causa resistência à insulina? Não é só a insulina alta, não. Tá certo? É também a frequência com que ela fica alta. Então, a pior coisa da humanidade foi a ideia de comer de 3 em 3 horas. O que Big Food arquitetou aqui, para depois Big Pharma fingir que está tratando as pessoas aqui doentes. Porque o que engordou as pessoas, porque antigamente os caras comiam de manhã até um pão ali, iam para a roça, quando era 1 da tarde, ia almoçar arroz, de noite jantava até arroz de novo ali, o pobre do sítio, e não engordava. O que engordou o pobre foi comer lanche entre as refeições, ou seja, esse lanche geralmente é uma coisa de carboidrato, ou seja, você mantém muito mais tempo tanto a insulina alta como picos de insulina. Os picos insulinêmicos são aquilo que engorda você. Então, o lanchinho foi a pior coisa da humanidade. Foi o que trouxe 1 bilhão de obesos. E isso eu respondo você de todo coração. Perfeito. Então, pelo que eu entendi, justamente, né? Tem que mudar a relação com a comida, tem que mudar a quantidade de vezes que come por dia. E quando você começa a levar isso para o longo prazo, sua vida vai melhorar. Entendi perfeitamente. Doutor, uma coisa que eu queria falar que eu me esqueci agora que ia ser sobre o jejum também, e era para comentar sobre isso, mas eu me esqueci completamente. Fora isso, doutor, conversa sensacional que a gente teve agora, muito high level mesmo. Ah, muito obrigado. Vai sair segunda agora. Um prazer ter você aqui, doutor. Tenho certeza que esse podcast vai ajudar muita gente. I know this podcast will make a tremendous success in your page, and in the future we can do it in English. It would be very good to you to me too the same way to the people in the United States. Ok, guys. Grande abraço para você, a gente se vê aí. Valeu, doutor.